Então, vou começar de um cubo aqui, fazer uma mini cômodazinha. Aí a gente vai no Edit Mode, né? Vela de frente. É bem tranquilo. Aqui a gente pode dar um inset. Não vou fazer com inset, não. Vou fazer... as laterais aqui. E aqui eu vou fazer 3 gavetas. E a gente faz um bevel para ter uma espessurazinha entre as gavetas aqui. Aí eu vou selecionar e vou dar um Shift D, que eu vou copiar esses planos e vou separar eles para fazer as gavetas separadas. E aí dá um extrude. Aí a gente volta aqui para a gaveta mesmo. Aí aqui eu posso apagar para ela ficar vazada, né? Depois você pode separar também essas 3 gavetas, se você quiser. É quando a gente dá o P, a gente separa ela. Seleciona com L, dá o P. Então agora eu estou só com essa terceira gaveta aqui. E aí para dar uma espessura pode usar o Solidify, Generate Solidify. E no caso vou botar para dentro. E aí deu uma espessurazinha nela. Não é isso. Como tá todas as 3 separadas, dá até para movimentar elas separadamente. Deu para entender? Entendi. Aí dá para usar essa mesma base para fazer porta, essas coisas Isso também. é. Da mesma forma que ao invés de, né, fazer
nesse formato aí de caixinha de gaveta, pode separar o plano, só um plano, e fazer a porta, né? Sem precisar dar o extrude para ficar com esse volume de uma gaveta aqui. Uhum. Mostra aí, Eros, o seu. Beleza. Eu só tô esperando o computador terminar de atualizar, porque eu Ah, fiquei tá, sem tudo ele bem. esses dias. Ele tá atualizando. João, Igor, tudo bem? Boa noite. Que eles não me ouviram. Oi, boa noite. Aqui, eu tenho uma dúvida. Quando você faz essas três separações, é Ctrl R e depois o 3? Quem tá falando é o João? Isso. Então, eu faço o Ctrl R. Ah, Vou voltar aqui em um outro objeto. Edit Mode, né? O Ctrl R você faz uma divisão, sim. tá? Você faz a divisão e aí você clica uma primeira vez. Não, quando você faz o Ctrl R, ele gera essa divisão aqui. Aí você clica e ele fechou o lugar onde a divisão ficou. Se você clicar com o botão direito, opa, direito não. Se você clicar com o botão direito, ele apaga. Se você clicar uma vez e clicar depois com o botão direito, ele fica bem no meio da, da face aqui, né? O Ctrl R fica bem no meio da face. Esse loop que a gente chama. Se eu quiser fazer várias divisões, eu dou Ctrl R e o número de divisões que eu quero. 2, fez. Ele faz duas linhas, dois cortes, e que Ah, dividiu em três, ok, entendi. tá? Quando faço uma linha, divide em dois, né? Aí se Uhum. eu quiser dividir em quatro, eu boto Ctrl R 3. Aí ele cria três loops e dividiu em quatro pedaços. Você fez alguma coisa, João? Eu cheguei a fazer o. Eu revi a primeira aula, né, que eu fiquei meio perdida, e eu cheguei a fazer o abajur, igual você, mais ou menos igual, né, que você tinha feito. Eu não cheguei a assistir as outras aulas, as anteriores que mandaram por e-mail, porque eu achei que na hora que eu entrei na primeira aula lá, já estava muito depois, então eu imaginei que a aula de hoje iria complementar um pouco mais para eu conseguir seguir nas outras, entendeu? Tava muito depois como? É porque na hora que eu entrei lá já estava tipo quase um cômodo mesmo, entendeu? Já tinha armário, já tinha vários elementos, entendeu? Ué, Aí, então. E essa porque foi a a aula 3, primeira? né? É porque lá a primeira e a segunda não tem, né? Porque não foram gravadas, né? A primeira Não, lá é mas a aula 3. então, mas na aula 3 que eu fiz esse abajur na. Eu não fiz o cômodo na aula 2. Ares, a gente perdeu uma aula? Eu tô indo lá abrir agora para ver o que que é, mas eu tô achando que começa da blocagem. A aula 3 eu acho que é a blocagem. Vou lá conferir. Tá onde isso? Tá no Drive? Tá no Drive. É, sempre na agenda, no final da aula, a aula é anexada lá automaticamente pelo Google. Só que daí eu peguei esses links, criei um e-mail e mandei para os alunos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quando eu entro no Drive, não tem, não tem essas aulas.
Essa é a aula 4, né? Ela é a aula 3 mesmo. Foi aquela que a gente perdeu a gravação e se regravou. Aí quando você regravou, você colocou como 4, mas ela é a aula 3 mesmo. Eu vou procurar aqui o link de onde ficam os arquivos salvos das aulas gravadas. Não, então, a aula da blocagem, essa aula aí não é a blocagem já está pronta. E eu não fiz essa blocagem na aula aí. Ó, eu coloquei aí a pasta onde ficam os vídeos gravados. Essa última. É, Ele vai do último pro primeiro, é isso? Deixa eu ver aqui, vou botar em ordem. Ai, que ruim, né? Não tem aqui uma. Hoje, este ano. 3 de junho. Acho que 3 de junho foi a primeira, né? Eu fui pra ir no. Uai, então eu que fiz confusão mesmo, né? Essa do 3 de junho. Essa do 3 de junho. Como é que, o que que você fez? Você passou para ele, para o pessoal novo? Se eu fiz o quê? Você passou todos os vídeos ou você só passou? Eu passei todos os vídeos. Eu fui resgatando o histórico lá no nosso WhatsApp. Eu sempre colocava assim, link da aula Aham. tal, link da aula tal. Então é desde lá do WhatsApp que eu tô fazendo confusão. Eu vou te encaminhar o e-mail que eu Eu vou mandei para botar ele. aqui. João, eu postei aí no nas mensagens aqui o link da aula que seria essa primeira aula. É porque você já foi para uma aula posterior. Essa que você foi olhar era uma aula posterior. Essa que você mandou seria tipo uma aula 2, então. Tipo a aula de hoje, então. Seria. Não, não é porque eu vou fazer diferente, na verdade, hoje. A minha ideia não era dar essa aula de novo, entendeu? Era vocês Ah. pegarem mesmo o vídeo e. Mas eu não vou para um lugar mais adiantado, eu vou para um outro lugar que, ao invés de continuar nessa modelagem do quarto, eu vou
fazer uma modelagem de um personagem que depois a gente vai usar para animar. Ah, tá. Então, assim, essa aula é... Eu até dei uma aula de modelei um personagem diferente aí, que também tem entras gravadas. Mas eu acho que essa modelagem desse personagemzinho, ela dá para pegar bem vários conceitos, e vocês aprendem a fazer um personagem também, depois a gente vai usar ele para animar. Mas essa aula aí que eu postei agora no... Vou botar ela aqui. Aqui tá meio cortado a hora que começou a gravação, mas aqui eu só estou mostrando já um resultado. Aqui, nesse vídeo, eu estou mostrando o que que vai ser o resultado, mas isso aqui não foi feito não. Quando você for lá olhar o comecinho dessa aula e ver esse negócio pronto, não é. Eu vou começar a mostrar como faz isso, tá? Aí eu tô aqui mostrando como vocês buscam referências, e aqui é fazer a blocagem. Que aí vai chegar no final aqui, vai chegar naquilo que você viu na aula lá, que você achou que estava faltando na aula anterior, entendeu? Entendi. Então seria essa e dar continuidade nas outras sequências de aulas que já Pode até passaram. botar essa lá no grupo também. Eu tô achando, Alice, que a minha confusão é o seguinte. Essa que tá aqui na tela é a aula 2. E a aula 1, que foi presencial, o que a gente fez em 2 dias na sequência, né? Entendi. A gente Então, considerou uma aula só. isso. Tô achando isso. Que foi isso na minha contagem. Tá. Mas ela nem tá com o número de aula, né? Não. Ela tá só com a data, né? O número eu coloquei no e-mail. Mas é isso. Essa aí eu botei lá na... Vou botar aqui então como aula 2. Eu botei no WhatsApp aí também. Alice, eu Oi. consegui abrir o aplicativo aqui, eu posso te mostrar? Pode. Pode fechar. Deixa eu fechar o meu aqui. Como que eu faço mesmo para poder... Tem a mãozinha, aí do lado da mãozinha tem apresentar agora. Um quadradinho com uma setinha. Beleza. Eu tô tentando também tirar da câmera frontal, Como assim? é porque tá, eu tô pelo celular. Mas você abriu no celular o Blender? Não, eu tô com ele no computador. Ah, tá. Então você vai mostrar pela câmera mesmo. Isso. Porque acaba que eu não consigo acompanhar muito bem a aula com ela no computador e o Blender ao mesmo tempo. Se você quiser, você pode entrar na aula também pelo computador e pelo. Mas pode E pelo celular ao mostrar. mesmo tempo? Oi? E pelo celular ao mesmo tempo? É. Eu acho que Ah, dá, eu né, vou Ari? tentar fazer porque... Eu acho que tá assim. Fechou, eu vou tentar fazer isso aqui então. João, mostra o seu abajur aí que você fez. Você consegue?
Consigo, só um minuto aqui. Se eu tiver. Porque eu fiz ele no 3.6. Aí eu baixei 4.2 que você falou que ia mudar. Aí pode abrir no 4.2, dá certo? Pode dar. Você tá no computador, João? Eu tô. Só. Tá, e depois é só você botar para apresentar aí pra gente conseguir ver. Não, peraí que eu coloquei na. Ah, você tá instalando ainda? Não, eu que coloquei em outra página, peraí. Aí é isso aqui que eu fiz. Ele é bem parecido com o que você tinha feito mesmo. Mudei algumas coisas só, alguns formatos, mas no mais, ele é bem o que você tinha passado mesmo. Que eu não conseguia acompanhar muito bem na aula, porque eu Não, mas tentei ficou bem acompanhar legal. por dois computadores, que eu tenho um notebook aqui, só que fiquei muito perdida. Aí agora eu tô tentando dividir na tela, porque a minha tela é ultra wide, aí tem um pouco mais de espaço. Aí agora eu tô conseguindo pegar um pouco mais ao mesmo tempo. Na aula eu fiquei um pouco perdido. Mas aí eu fiz assim, entendeu? Uhum. Não sabia direito como colocava ainda textura, essas coisas assim. É, Então, eu não ensinei, né? então só É, então a gente vai. Depois você olha lá essas outras aulas que eu estou modelando um quarto, se isso interessar. Hoje eu vou fazer uma modelagem de um personagem bem simples, né? Mas tem a base do que vocês precisam aí. Não, Você cons- beleza. Beleza. Eu também é porque agora tá acabando meu semestre, né? Porque eu entrei de greve. Eu tava um pouco caótico fazer as coisas, entendeu? Mas aí eu tentei Uhum. pelo menos acompanhar a última aula para chegar aqui conseguindo acompanhar direito, entendeu? Mas eu vou pegar essa aula que você mandou. E aí então seria essa aula e as outras também e continuando normal na ordem que É, tá lá. assim, você tendo tempo, você vai acompanhando, é. Aí, Ok. no caso, seria essa aula que eu mandei aí. Depois Uhum. dela é essa outra que você entrou Ah, tá. E aí seguindo a ordem que já tá lá. é, Ok, então. Beleza. o Igor tem alguma coisa? Igor tá aí? Agora já mostrar aí. Como que eu faço para poder mostrar a tela no computador? É, do lado da mãozinha tem Isso, um, os três um pontos é isso. retângulo com uma setinha aí. Aí você vai clicar nele e aí vai na Tá, opção ou na guia, na janela ou na tela cheia. entendi.
Aí foi? Foi. Essa daqui tinha sido a última que eu tentei fazer. O Ah, cabelo você ficou fez bem um esquisito. personagem. Sim. O cabelo ficou bem esquisito, mas É, o cabelo é mais chatinho mesmo de fazer, dependendo do. Tem umas formas de se fazer o cabelo. entendi. Aí Mas foi ficou isso. legal. Ficou bem legal a perna dela. Eu Como é gostei que você fez também, né? essa perna? Eu. Quer ver? Deixa eu. Você fez com a linha ou não? Não, eu fiz com um cilindro e aí eu Aham. fui colocando os vértices. O ruim é que eu não nomeei nada. Foi moldando. É bom a gente. Mas é só você clicar em cima dela. Ah, é verdade. Vai no Edit Mode. Eu fiz um cilindro, aí depois eu coloquei o mirror Uhum. e coloquei o subdivide. Ficou Subdivide. legal. Aí foi a mesma coisa com o braço, com o corpo. Foi indo. E a dúvida A que você tinha, orelhinha. você não lembra? Não, na verdade, eu fui. Quer ver, ó? Foi em outro arquivo, que foi o que a gente estava fazendo da personagem. E aí. Porque depois que eu fui ver, eu fiz ela, aí eu fiz a UV. E aí, a UV ela ficou transparente aqui e eu não consegui. Eu acho que eu não tinha conseguido levar ela para poder fazer a. Tirar ela daqui e mandar ela pro aplicativo de colorir. Ah, tá. Você vai lá em UV. Aqui mesmo? Ou Não, embaixo. No. aqui? Aí, UV. Aí lá embaixo, Sport UV Layout. Lá, a última coisa. Ah, tá. Esporte de layout. Aí você vai escolher Ah, um nome. Só que você tem que entendi. clicar ali no All UVs. À direita, lá em cima. Direita. Aqui. Não, Pera. aí dentro mesmo. Ao UV, aqui. É, porque aí ele vai exportar todas essas UVs. Se você não clicar, ele só vai exportar as UVs que estão selecionadas. Como você não tem nenhuma selecionada aí, você não selecionou nenhuma, dá um Uhum. cancel. Tá. Cancel. Cancela. Você não selecionou nenhuma. Se você selecionar uma parte disso aí ou selecionar tudo, aí você não precisa clicar no All UVs, ou ele vai exportar só a que você selecionar. Né? Se você clicar aí no seu lado esquerdo da tela, em cima de alguma das UVs, né? Entendi. Uhum. Ele Aí vai vai ser selecionar, ele amarelo vai, mesmo. por default, ele vai exportar só o que você selecionar. Como você não tem nada selecionado, provavelmente foi isso que aconteceu. Quando você tentou exportar, que isso nem mudou da versão, né? Quando você tentou exportar, aí volta lá no exportar UV, export. Aí você clica Ah, aí, quando você clicar aí, você já resolve isso, entendeu? uhum. Aí é só colocar o nome que já vai É, estar preparado. e aí vai estar lá na pasta. Mas isso aí é só para você ter uma base, né? Uhum. Entendi. E fazer o desenho por cima. Eu nem lembrava que eu tinha ensinado isso na aula. Pois É. é, eu fui fazendo. Aí é que eu entendi mais ou menos como é que cortava. Eu não vou mentir que já tem um tempinho que eu não abro, Aham. então talvez eu tenha esquecido algumas coisinhas, mas eu acho que conforme as coisas vão indo, ela vai refrescando, porque eu fiquei muito tempo também. É, quando Nossa, a eu fiz gente algumas pega, coisinhas. vai ter umas coisas que a gente esquece e outras que vai lembrando. Então Isso. tá, gente, eu vou começar aqui
Compartilhar minha tela. Então, eu estou aqui já com o Blender aberto. Eu vou chamar esse... Esse aqui de papagaio, eu vou salvar. Estou criando um novo arquivo. Essa collection aqui, eu já tinha apagado o cubo, né? Aí nessa... Não, gente, vou começar do zero. Vou lá abrir um Blender novo. Geral. Aí eu vou apagar esse cubo aqui. Essa collection que tem a câmera e a luz, eu chamo de set, guardo ela. Vou salvar. Então a gente vai fazer um personagemzinho aí que eu criei para a gente fazer a animação, um personagem bem simples, né? Acho que ia dar uma ideia aí básica e ele é um personagemzinho legal de animar também. Então, eu vou disponibilizar para vocês lá no Drive. Oi, gente, tudo bem? Acho que caiu, ó. Eu acho que ela caiu. Ah, não, tranquilo. Pensei que era um problema aqui no meu. Do nada só ficou silêncio. Valeu. Mas, gente, eu vou tentar ligar para ela, porque talvez ela nem percebeu. Ela não tinha percebido mesmo, já tá voltando.
Professora, você tá mutada. Oi, gente, de volta aí. Nem sei onde eu parei, eu cheguei a abrir aqui esse. Você Cheguei a preparou o abrir. 7 só. Não Oi? abriu nada. Você preparou o 7 apenas. Isso aqui, né? Tá. Isso. Então, a gente, para fazer personagem, né, a gente geralmente parte de um conceito, né, de um concept que a gente chama. Dificilmente a gente, assim, tudo, eu falo que tudo, a gente pode fazer qualquer coisa, né? Não tem, nada é obrigatório. Mas geralmente a gente parte de algum desenho, né, ou uma pessoa vai fazer o conceito, vai fazer um desenho, uma ideia do personagem, que geralmente sai do papel assim, ou você pode buscar alguma referência na internet, né? Então, aqui eu vou dar um exemplo, né? Como é que a gente procura inicialmente para a gente fazer quando a gente está começando, assim, depois com mais experiência, você até consegue ver um personagem e começar a pensar na modelagem dele sem ter esse modelo do jeito que eu vou mostrar aqui, que é de frente, lado e costa. Então a gente procura o que a gente chama de blueprint. Então vou procurar aqui character, que é personagem em inglês, tá? Eu gosto de, geralmente procurar as coisas em inglês porque tem mais resultado, né? Character blueprint. Então esse blueprint ele serve também para se eu quiser um carro também, né? Por exemplo, Fusca, que é Beetle, ele também vai mostrar, né? É essa coisa de mostrar uma vista frontal, uma vista lateral, né? No caso aqui a gente quer de um personagem. Então ele mostra personagens aqui com a vista frontal, lateral. Principalmente a gente precisa da frontal e lateral para modelar, né? Então se vocês quiserem experimentar, modelar algum personagem que já existe ou que esteja disponível aí no Google, né? Você tem vários exemplos aqui, né? Esse aqui é interessante, esse personagem, né? Que a gente pega ele assim de frente, de lado e de costas não tão necessário. Esse que eu fiz para vocês eu nem fiz de costas, né? Para às vezes tem assim, né? Nessa posição que aí dá uma noção melhor também de como é o personagem, né? Então a gente pode partir de um personagem assim que a gente encontrou no Google, ou vocês podem desenhar o seu próprio personagem. No caso aqui eu desenhei um personagem bem simples e coloquei aqui nessa pasta da gente, né, do curso. Então eu chamei essa de Arara, né? Então aí aqui o personagem de frente e de lado. Só fiz de frente e de lado. Esse personagemzinho que a gente vai fazer, ele é bem simples, né? Mais que fazendo ele a gente já tem a noção de como fazer, dos vários conceitos. Então, eu mostrei um personagem simples, né, para outra etapa do curso, para a etapa anterior, e o Eros, por exemplo, pegou e fez uma personagem bem mais complexa do que a que eu mostrei, né? Então, o que é mais importante são os conceitos. A partir desses conceitos, você faz tanto um personagem simples como esse aqui, quanto uma coisa mais realista, né? Um personagem tipo esse aqui, ou esse Homem de Ferro, né? Só vai precisar, né? Quanto mais realista, quanto mais detalhes o personagem tem, ele dá mais trabalho, você demora mais tempo para fazer. Não que seja assim muito mais difícil fazer uma coisa do que a outra, né? É mais difícil em termos de trabalho, de tempo que você precisa para fazer alguma coisa mais realista, mais detalhada, né? Então a gente vai começar aqui com esse personagem bem simplesinho,
né? E que é um personagem interessante para a gente aprender os conceitos principais de animação e também vai aprender aqui os conceitos de modelagem de um personagem, né? Então tá lá disponível na pasta para vocês, né? E aí vamos começar aqui. Então a gente começa o quê? Pegando essas referências, eu vou criar uma pasta aqui chamar de referências. O pessoal, né, tipo o Eros e a Mel, que já tiveram uma aula parecida com essa, podem até já ir tentando acompanhar e fazer junto hoje, né? Referências. Então aqui nessa pasta referência, aqui tem uma outra coisa. Onde tem esse filtrozinho aqui no lado esquerdo superior, ele tem esses ícones de é, esses ícones que a gente pode trabalhar aqui no View Layer, né? Como a gente vai trabalhar a visualização. Então essa setinha aqui, ela quando a gente coloca alguma coisa aqui, ele adiciona nessa lista. Então essa setinha ela serve para eu conseguir selecionar ou não. Se eu desclico essa setinha, eu não consigo selecionar uma coisa que esteja dentro dessa pasta, por exemplo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, aí dentro dessa pasta referências, eu vou importar a referência aqui. No caso, essa ararinha aí que eu fiz. Agora eu estou chamando de papagaio, que eu vou só mudar a pintura dela, que arara e papagaio é da mesma família, né? Então, Shift A, aí aqui eu vou em Image Reference. Então, vou criar uma referência aqui, arara frente. Parece que ficou bem pequeno. E aí, o que que acontece? Importante isso também, que eu esqueci de falar. Quando eu importei, eu coloquei aqui a visualização da minha viewport no 1, né, de frente, que quer dizer que eu estou vendo de frente, né? 1 eu estou vendo de frente, o 3 de lado, o 7 de cima, né? Então coloquei no 1 para ver chapado de frente, porque aí quando eu coloquei a imagem lá, importei a imagem, ela é importada no plano que a gente está olhando aqui na viewport. Então, por exemplo, se eu tivesse olhando assim e eu importar a imagem, Shift A, ela vai ficar toda torta, ó. Ela vai ficar, se eu olhar de frente, ó, né? Ela fica no plano onde está a posição da viewport. Então é importante a gente colocar em 1 para ver de frente e quando a imagem foi importada, ela foi jogada aqui na frente mesmo, tá? E aí eu vou botar de lado o 3 para importar a imagem. De novo, a imagem de lado. E aí pronto, eu importei de frente e de lado. Aí a gente mexe aqui para ter um espaço, né? Porque aqui ela ficou bem no meio do nosso eixo central. A gente mexe aqui para ter um espaço para poder trabalhar aqui, né? E agora eu vou selecionar as duas imagens e vou botar elas alinhadas a base aqui do personagem, vou alinhar aqui com a base da origem. Para ele ficar meio que tipo no chão, né? Uma outra coisa, a gente
né? Assim, se eu criar aqui, começar a criar o personagem, vamos criar uma pasta aqui pro personagem. Papagaio. Se eu colocar aqui o objeto que eu vou começar a modelar. Aí se eu virar assim, eu já não consigo ver ele, né? Ele fica escondido por causa da... Fica escondido pela imagem. Então a gente aqui vem nessa fotinha aqui e eu vou pedir para ver só a frente. Então, de frente eu vejo, quando eu viro assim, eu consigo visualizar de costas o personagem sem... é, mesmo estando com a referência aqui. Mesma coisa nesse aqui, vamos ver só de frente. Então aí a gente já consegue... Desculpa Alguém... te Oi? atrapalhar. Desculpa Pode te falar. atrapalhar. Eu não estou conseguindo achar a imagem para poder usar de referência. Ela tá no... Você tem acesso ao Drive? Então, eu consegui acessar o Drive e aí eu vi as aulas aqui. A parte que eu estou acessando ele só tem as aulas gravadas. Que pasta é essa, Ares? É a pasta só dos vídeos que eu mandei aqui no chat agora. Essa pasta do Essa pasta Drive, eu não tenho acesso a dos vídeos. Tá onde ela? aqui eu mandei aqui no chat. Eu tinha Ah, mandado ela, aqui no ela não chat. tá dentro da pasta aulas expressão 3D? Não, não. Eu acho que eu posso até colocar um link lá, né? É. O Ah, ideal não seria consigo esse colocar. drive aí, eles terem acesso, esse aulas expressões 3D, e os vídeos ficarem dentro dele. É porque são drives diferentes. Ah, entendi. Tá, Agora, então Alice, eu faz tô o me seguinte. lembrando que eu não passei esse drive para os alunos novos. O link do drive que a gente estava usando das aulas. É, então é bom passar. Então eu vou. Será que eu consigo mandar aqui? O arquivo não, né? Se eu mandar o link, eles conseguem abrir? Consegue. Eros, eu postei aí nas mensagens o link para as duas imagens. Eu vou Vê colocar aí. o link do drive na descrição do WhatsApp. Uhum. Conseguiu, Eros? Eu estou tentando aqui. Não, mas No... dentro da pasta aqui no mensagem na chamada. Ah, A tá, pasta pera. de, Então, de mensagens aqui do Google Meet. beleza, eu vou O entrar aqui chat. agora. No chat eu mandei o link das imagens. Vê se você consegue abrir aí. Consegui abrir. Obrigado. Então tá. Nada. Então aí, né, eu vou começar a minha modelagem a partir. Então já temos aí a gente já importou nossas imagens. Isso aqui está muito grande, né? Porque esse cubo tem 2 metros e eu gosto de trabalhar com aproximadamente tamanho mais ou menos real do personagem. Então aqui uma arara de 2 metros é quase um dinossauro, né? Então eu vou diminuir aqui com S esse cubo para eu ter uma referência. Botar em uns... Pode vir por aqui também.
Então tá com 80 centímetros, ainda tá grande. Mas já dá para trabalhar. E aí vou posicionar aqui também meu cubo aqui. E aí eu vou dar uma diminuída aqui também na minha referência. Eita, saiu da... Zero 0,25. Posso aproximar mais aqui. Vou selecionar as referências de novo e colocar aqui a base dele aqui no ponto zero. Então, se a gente olhar com a transparência, está mais ou menos do tamanho aí, já dá para começar a trabalhar, né? Então, aí eu vou clicar nessa setinha aqui. O que que acontece? Quando eu clico aqui, aí eu posso mover sem querer, né? Então, quando a gente clica nessa setinha, eu não consigo mais clicar nessas referências que estão aqui dentro da pasta, né? Quando essa setinha está apagada, está desabilitada aqui. Então, não consigo mais selecionar as coisas dentro dessa pasta. Aqui eu vou chamar do corpo dele. Então, vamos começar modelando o corpo dele. Então, aí a gente vai para o Edit Mode, né? E eu quero que ele seja simétrico, tanto de lado quanto de frente. Então, vou botar aqui X e Y. Essa borboletinha aqui é a simetria, então estou botando uma simetria em X e em Y para ele ficar simétrico. Vamos habilitar aqui o Subdivision Surface, né? Para ele ficar arredondado. Generate Subdivision Surface com 2 níveis para arredondar aqui o... Ah, uma coisa que eu esqueci. Sempre bom aplicar a escala antes de começar a trabalhar. Então vem aqui em Object, Apply Scale, para essa escala aqui ficar 1. A gente volta para o Edit Mode e bota lá o Subdivision Surface, né, que arredonda as coisas. Então a gente vai começar aqui, então tem que fazer algumas divisões nele para poder trabalhar aqui. Dá um Ctrl R. Vou dividir ele ao meio aqui também. Alguma coisa tá errada. Ah, eu esqueci de botar aqui de novo. Botando a simetria. Então aí o que que a gente faz? A gente vai tentando ajustar o nosso objeto, que vai ser o corpo aqui do personagem, com as as linhas do desenho. Aqui como é um personagem simples, né?
A gente consegue fazer isso bem fácil. Aí de lado ele, né, tá estranho ainda porque eu só fiz de frente. Então, a gente olhando ele de lado, mesma coisa, vou botar uma divisão aqui também. Então, tirando a transparência, ele já ficou com essa carinha. Ele ainda tá um pouco quadradinho, né? Eu quero ele mais arredondado. Aí de cima a gente não tem uma referência. Então aí a gente precisa usar um pouco a imaginação. Quanto mais ele ficar com esse formato hexagonal, menos quadrado, né? Tipo um hexágono aqui, ele vai ficar mais arredondado. Então, uma dica para deixar ele mais arredondado é ir ajustando aqui. Aqui embaixo também. Quando a gente tecla o 7, vê do alto. Quando tecla o 9, é ver de baixo. O 9 ele inverte, né, o que a gente está vendo. Por exemplo, 1. Olhando na vista 1, estou vendo de frente. Se eu colocar 9, ele vai ver o inverso daquela vista. Vai ver de costas. Então, se eu estou colocando 7, que ele está vendo do alto, vou inverter, ele vai ver de baixo. Aí aqui também a gente vai fazer com formato hexagonal assim. Com meio um ovinho.
Alice, essa perspectiva de cima, ela teria quando a gente pesquisa do jeito que você falou, ou isso é mais para imaginação mesmo? Então, vamos voltar lá no Ctrl S aqui, né? Que é bom salvar sempre. Não esqueçam disso, gente, que às vezes voa e aqui vamos ver se tem algo. É difícil. De cima é mais difícil de achar. Para personagem. Para objetos, né? Tipo, eu mostrei um Fusca lá, a gente acha mais. Mas para personagem, ó, a gente está vendo aqui, nenhum desses que tem aqui tem uma vista de cima. Mas o que que acontece? Muitas vezes tem essa vista, além das vistas assim, tem uma vista tipo essa, do meio aqui. Uma vista mais em perspectiva, como esse passarinho aqui, né? Então dá para a gente ter mais uma noção melhor do volume do personagem quando tem essa vista de perspectiva. Mas em geral você não acha essa vista do alto para guiar, não. É mais. Quando a gente pega um model desses, né? Ele não vai ficar, dificilmente ele vai ficar exatamente, o 3D vai ficar exatamente igual. Se vocês forem ver exemplos de model sheet de animações da Pixar e tal, o modelo idealizado não necessariamente o modelo em 3D ficou igualzinho, né? Quando você pega aqui, como eu mostrei lá do Fusca, né? Um carro, alguma coisa assim, aí geralmente é mais fácil você achar uma visão do alto, né? Um carro qualquer, né? Que aí é bem importante quando é isso ter. É, o Igor. É, assim, o Igor falou aqui que em geral nos jogos a gente vê mais de frente, mais de costas. É verdade. Em filme é mais visto de frente, mas assim, você tem que fazer ele completo. Ele é um 3D, né? Então ele tanto no jogo quanto em filme, principalmente em filme, ele vai ter situações que vai ser visto de costas, até pelo alto, depende da câmera que você quiser usar. Então aqui eu considero que já está pronto, assim, né? Olhando aqui, posso ajustar mais aqui se eu quiser, essa base dele. E ele está redondinho assim porque eu estou usando dois níveis de subdivisão. Se eu tirar aqui nessa telinha, né, quando eu habilito e desabilito, eu vou ver como é que está o, o modelo real, né? Aqui, ó, isso aqui ficou muito alto. Aí às vezes é bom também a gente olhar assim para dar uma trabalhada. É bom a gente trabalhar ao máximo sem aplicar a subdivisão, que é bem mais fácil de trabalhar com menos polígono. Às vezes eu vejo em grupos no Facebook, é, tem gente que quer fazer modelos, muito gente iniciante assim, que já vai subdividindo muito, vai criando muita subdivisão.
E aí fica muito difícil de trabalhar se você. Porque aí o modelo fica todo deformado, sabe? Com muitos vértices fica difícil de trabalhar. Então, o mínimo de vértice possível que você conseguir trabalhar para ter o resultado do seu modelo, tipo isso aqui, né? O ideal é isso, a gente trabalhar com o mínimo possível, além de economizar processamento, é também mais fácil de trabalhar. Às vezes as pessoas têm a impressão que elas fazendo mais, criando mais vértices, elas vão resolver melhor as coisas, mas não, é o contrário. Então aqui eu considero que está pronto esse corpo aqui do personagem. Eu posso dar um shade smooth para ele ficar lisinho, dando shade smooth com o botão direito, shade smooth ele fica lisinho, mas por enquanto eu vou trabalhar com flat. Até terminar aqui eu gosto de trabalhar com flat. Então agora podemos fazer a asinha dele. A asinha vai entrar bastante imaginação, porque eu tô vendo ela chapada de lado e mais ou menos de frente como é que é, né? Então como é que eu vou fazer essa asa? Eu posso aqui com ele já pronto assim, eu posso até aplicar um nível de subdivisão nele. Se a gente olhar ele com um nível de subdivisão, eu não vou mais mexer nele, né? Não vou mais modelar ele. Com um nível de subdivisão, aqui para ver as linhas, né? A gente pode vir aqui nessa bolinha aqui, Geometry Wireframe, que aí eu vou ver. E a gente também pode criar um atalho botando aqui, opa, em cima da caixinha que tica, clicando com o botão direito. Aqui no caso vou remover, né? Posso colocar Quick Favorites. Então quer dizer que quando eu apertar aqui ele aparece essa janelinha. Então eu vou aplicar um nível de subdivisão nele, dar um apply, pronto. Agora eu já modifiquei, ele já não está aparecendo ali mais como ele está aplicado. Você vê que ele dá uma encolhidazinha, né? Quando a gente faz isso. E aí eu posso botar de novo uma outra subdivisão aqui só para visualizar. Ele deu uma encolhidazinha. A gente pode voltar aqui nele no Edit Mode, selecionar tudo com A. E é só dar um S para dar uma expandida nele. Mas eu não vou mexer mais do que isso, não. E aí eu posso até partir daqui dele mesmo para criar as asas. Posso separar aqui uns planos. Aí eu dou um Shift D. Quando eu dou Shift D, ele copia, né? Clico com o botão direito para ele copiar no mesmo lugar, fica chapado aqui. Dou um P. Esse P separa, ele vai separar esses planos que eu selecionei do objeto, vai criar um novo objeto. Então, Separate Selection. Então, separei, aí ele criou um outro objeto, botou o nome aqui, corpo 001.
né? Que aí ele vai, sempre que ele cria um novo objeto a partir daquele que você tinha, ele vai dar só um índice aqui. Esse aqui eu vou chamar de asa, que vai ser a asa esquerda dele. L de left. Então é aqui a gente pode começar a moldar essa asinha dele. Vou tirar a visualização do corpo. Vamos lá para Edit Mode. Como ela não é um objeto simétrico, eu posso tirar toda a simetria aqui. Então é isso, é simplesmente a gente movendo aqui os vértices. Deixa eu ver aqui um pouco. Eu copiei a partir do. Eu poderia criar um plano, criar um novo objeto para fazer essa asa. Mas aí eu parti de copiar uns planos que faziam parte do corpo do passarinho, que ele é meio, a asa é meio coladinha no corpo, né? Então eu fiz isso para meio que manter ela coladinha aí. Então a gente volta aqui, vamos ver com o corpo aparecendo. Ela tá meio fora. Posso selecionar tudo e aí ir ajustando aqui. Vou olhar de cima, vou dar uma rotacionada nela com R. Você vê que aqui eu estou seguindo muito menos o. Só para ter uma base, eu usei lá o meu model, né? Nem olhei de frente, né? Foi mais para quase que uma inspiração. Mas ficou parecido, né? Aqui, ó, não precisa ficar igualzinho. Pode até deixar mais. Tá, ela ficou chapadinha assim, aí a gente pode usar um modificador. Generate Solidify, que esse modificador ele dá um volume nas coisas que a gente faz. Aí que eu posso. Então, esse offset, o que quer dizer esse offset? Quando ele é -1, ele vai vir para dentro do plano. Ó. O plano está aqui, ele está criando uma espessura para o lado de dentro. Se eu botar 1, ele vai criar para o lado de fora. E se eu botar 0, ele vai colocar como se fosse a metade para dentro, a metade para fora. Nesse caso aqui da asa, eu vou botar 0. Vou botar um pouquinho mais de espessura nela aqui, porque, né, colocando antes do.
Essa ordem aqui também importa, tá? Por exemplo, o que está acontecendo aqui? Ele está considerando que eu vou aplicar primeiro o Subdivision Surface, né? E depois o Solidify. Então, se eu fizer, chegar aqui, aplicar um e aplicar o outro, vai ficar com esse formato. Se eu colocar assim, ele está considerando que primeiro eu estou dando o volume na minha asa e depois eu estou fazendo a subdivisão, estou deixando ela arredondada. Então o formato fica um pouco diferente. Voltar lá para o Edit Mode. E aí, como eu não apliquei, eu ainda estou trabalhando nela aqui no Edit Mode como se ela fosse um plano. Então a mesma coisa, fica mais fácil de trabalhar quando a gente não aplica. Né? Eu nem Professor, vou aplicar. Pode falar. perdão atrapalhar a sua explicação. É porque eu perdi essa parte de como que você fez essa a asa. Será que você poderia só me explicar como é que fez? Que a parte do editar ela direitinho, eu já entendi. É só saber como é que você colocou ela aí mesmo. Não entendi a sua pergunta. Porque na hora que a senhora colocou a asa do passarinho, eu não vi como Hum, é que a senhora fez, porque eu estava tentando fazer o corpo dele ainda. entendi. Aí só como colocou, Como eu porque o criei resto eu a entendi asa ou da edição. como eu modelei ela? Não, só como criou, a parte da modelagem eu entendi. Tá, eu criei ela a partir do. Vou fazer uma nova aqui. A partir do corpo do passarinho, como ela é. Eu poderia simplesmente criar um plano, né? Shift A, criar um plano e ir modelando a asa a partir desse plano, por exemplo. Mas como ela é coladinha no corpo dele, eu aproveitei, né, com o tab aqui no Edit Mode, aproveitei o próprio corpo e Sim, selecionei os planos aqui que contém a asa, tá? Aqui ele acabou selecionando do outro lado, aí eu venho aqui Select Mirror, ele muda a seleção de lado. entendi. Tanto Mas faz, eu aí poderia a trabalhar do senhora lado de lá. deixou o Subdivision ligado? Como assim? Ligado não, na verdade. A senhora aplicou o Subdivision? Eu apliquei uma subdivisão, tá? Aí depois que eu apliquei uma subdivisão, antes de fazer essa separação aqui, né? Aham, Eu apliquei uma subdivisão nesse modelo. Ele tinha menos, por exemplo. Ele já está com uma subdivisão aplicada, tá? entendi. Aqui. Aham, Depois que eu terminei, que eu achei que ele estava pronto, eu apliquei uma subdivisão nele. entendi. Justamente Aí para eu poder só fazer isso, um para eu poder level. ser só um nível, Tá, né? beleza. E aí depois eu coloquei de novo um outro modificador de subdivisão com um nível também para ser a visualização final dele, mas eu vou trabalhar nele com esse um nível aqui aplicado. Né? Aí eu selecionei aqui os planos que compõem a asa. Entendi. Aqui, eu não tô conseguindo aplicar a subdivisão. Porque você está no Edit Mode. Você Ah, tem tá. que ir para o Object Mode para conseguir aplicar, Beleza, consegui. tá? Então, só acompanha aqui rapidinho. E aí eu Beleza. selecionei os planos que a asa faz parte, né? Só assim, por alto, né? Não precisa ser, Aham, não vai ser exatamente. E aí eu dou um Shift D para ele copiar esses planos. E depois eu dou um P para separar esses planos do corpo. Então aí ele criou um entendi. novo objeto com esses planos. E aí depois eu fui modelando, né? Eu entrei nesse objeto, renomeei como asa, né? E aí eu fui Sim. modelando na forma da asa. Aí você
Opa, aqui eu tenho que tirar essa. Vou tirar o corpo aqui também que não dá pra ver direito, né? E aqui eu boto a subdivisão visível aqui. E aí eu vou modelando a asa. Entendeu? Entendi, entendi. E aí depois eu botei aquele Solidify na asa para dar um volume nela, porque ela, do jeito que ela foi modelada aqui, ela é só um plano. Beleza, entendi. Aí, tá. Já tô na parte de. Solidify. Aí eu boto aqui no 0. Assim, dependendo do que você for fazer, você vai escolher se vai ser 0, se é offset, se vai ser -1, se vai ser 1. Nesse caso aqui eu preferi fazer, jogo para cima para ficar arredondadazinha, pronto, né? Entendi. Aí depois tem que ajustar ela, ajeitar ela aqui no, né, rotacionar um pouco. Ok. Já fiz uma segunda asa. Ficou até melhor do que a primeira. E aí a gente joga aqui, vou jogar o centro dela. Ela tá no centro, né? O centro do objeto, no caso a asa, tá no meio, então eu posso dar um mirror para fazer a outra asa. Que, por exemplo, se ela não tivesse centralizada aqui, esse mirror é o espelho, esse modificador mirror, né, para o pessoal que ainda não viu, eu vou espelhar o que está de um lado para o outro lado. Por exemplo, se essa asa aqui tivesse com a origem dela no meio dela, aqui, e eu jogasse o modificador mirror, vai ficar essa coisa esquisita, né? Então é importante que eu jogue o centro dela, eu posso jogar aqui para set origem to 3D cursor. Aí a origem tá, agora a origem do objeto está aqui bem no meio, no centro. Vou dar um pouquinho de espessura a mais na asa. No Solidify aqui. Eu gosto de trabalhar tudo com Subdivision por último, porque eu não pretendo mais aplicar o Subdivision. Ele vai ficar só na visualização. Se bem que na asa eu poderia até aplicar, mas também não pretendo no momento aplicar. Então eu costumo botar o Subdivision por último, porque eu não vou aplicar ele, porque o Mirror eu vou aplicar. Já posso até aplicar agora, porque eu considero que a asa está pronta. Não vou até aplicar logo aqui o Mirror. Então a asa agora já. Ó, eu apliquei, mas não devia ter aplicado. Ctrl Z. Ainda dá para dar uma ajustadinha nela, que ela está meio afastada ainda do corpo aqui. Se eu quiser ela mais coladinha. Assim. Então tá pronta a asa. Agora vamos fazer o bico. Para fazer o bico eu vou criar um novo objeto. Shift A, um cubo.
Vou para Edit Mode. Diminuir bem ele. Vou espelhar em X, porque é assimétrico. Vamos botar lá o Subdivision Surface. E dá para começar a trabalhar. Dá mais uma divisão aqui também. Então a mesma coisa, a gente vai modelando. Pá. Talvez eu precise botar mais uma subdivisão. Aqui, por exemplo, eu nem preciso desse lado aqui. Pode apagar. Aí de frente o corpo está atrapalhando, então eu tiro ele aqui. Eu vou precisar dar uma paradinha só um minuto. Resolver um problema aqui.
Voltando aí. Tá mais uma divisão aqui. Opa. Aí aqui é a coisa da visão, né, mais 3D, assim, né? Que a gente não tem a visão de alto, mas o bico ficou meio quadradinho aqui. A gente tem que dar uma arredondada nele, né? Aí é uma coisa mais de esculpir mesmo. Como a gente está fazendo um animal, né? Às vezes é legal. Eu, quando criei esse aqui, usei umas fotos de arara para ter referência. Assim, eu fiz o desenho, né? Mas eu usei também umas fotos. Fiquei olhando no Google, né? Ela até tem, geralmente, o nariz aqui faz uma curvinha assim, que eu nem botei aqui no desenho. Acho que o nariz também já tá pronto. Aí vamos fazer o rabinho dela, que ela tem menos referência ainda aqui no desenho, né? Porque de frente eu nem vejo ele. Aí eu posso criar um plano para fazer ele.
Ele já naturalmente, quando bota Subdivision Surface, já fica com esse formatinho aqui que parece um rabo de pássaro. Aí eu vou só ajustar aqui. Eu posso trazer mais para cá. Eu posso usar o scale aqui se eu. Porque o que que acontece? Aqui ele não tem mais simetria, que ele está todo de um lado só aqui, né? Então, como ele não tem simetria, eu quero puxar esses dois lados de uma forma simétrica, aí eu uso o scale aqui. Seleciono os vértices e puxo aqui que ele fica simétrico. Então meio que tem um rabinho de passarinho aí. Vou dar uma selecionar tudo e dar uma rotacionadazinha com R para. Eu posso usar um mirror e usar um Solidify também para dar um volume. Aqui ele está estranho desse jeito porque provavelmente está juntando esses pontos. O mirror está juntando, colando esses dois pontos. Então tem que puxar mais para cá. Então tá pronto também aqui o rabinho dele. Vou dar nome às coisas que eu parei de dar, né? Botar aqui bico e o rabo. É importante a gente dar o nome para a gente depois não se confundir. É que eu posso aplicar o mirror também. Então já está quase pronto. Só falta fazer essa cristazinha
Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, usar um plano também. Ou eu posso partir aqui também da cabeça. Aí agora, ao invés de selecionar o plano, como eu fiz para fazer a asa, eu posso selecionar só essa linha, dar um Shift D, eu estou copiando essa linha em um P. Então aqui no caso eu peguei só a linha e ela virou um objeto, chamar de crista. E eu volto lá no Edit Mode e posso fazer um extrude. Aqui a gente tecla V, aí a gente separa. Quando a gente tecla V, a gente divide esse ponto, esse vértice, em dois vértices. Ele separou aqui. Mas se eu olhar sem o subdivision, né? Posso separar isso aqui também. Vamos ver. Aqui eu não precisaria separar, mas eu vou separar também. Aí aqui a gente bota o Solidify. Então os três também ficar gordinho. E é isso. Né, rapidinho a gente faz um personagem bonitinho que dá pra criar várias historinhas com ele. Parece um pouco aquele Angry Birds, né? E na próxima aula a gente vai. Eu posso dar um Shade Smooth. Quando a gente tecla o
Se eu der o Shade Smooth aqui, ele vai dar só na última coisa selecionada. E ele deu em todo mundo. Acho que é a versão nova do Blender. Então, dando Shade Smooth vai ficar lisinho. E na próxima aula, a gente vai abrir a UV dele para a gente fazer a textura dele no início da próxima aula, né? E depois tentar. Talvez eu mostre um pouco do rigging também, fazer um rigging. É bem simples o rigging dele. Posso mostrar também, para a gente poder depois animar. Tá bom, gente? Alguma dúvida aí? Vamos ver aqui o personagem que o Igor fez. Ó, legal, hein? O Igor postou aí o personagem que ele fez no Instagram. É legal você mostrar quando você posta isso, você mostrar também a malha dele, um print da malha. Como é que você fez como escultura ou fez modelando? Porque não tá por aí. Ah, tá. Mas você pegou você que criou ou você pegou um personagem no Google? Legal. Então essa aula aqui que eu dei para você, né? Nem tira de letra. Ficou bem legal. Alguma dúvida, gente? Eros que estava tentando acompanhar aí, conseguiu fazer? Ou então, essa parte da cauda dele, da crista, eu não consegui acompanhar, porque acaba que eu sou um pouquinho lento para fazer. Ah, Mas aí eu normal, gente. vou. Oi? É normal. Já até falei aqui que eu mesmo com mais experiências, se eu estou vendo um vídeo, eu tenho que ir parando, né? É um vídeo que eu quero aprender alguma coisa. A gente sempre tem que ir parando para acompanhar, que se a gente fazer ao mesmo tempo que está acompanhando é difícil mesmo. É isso. Normal. Mas aí eu cheguei a fazer, eu consegui fazer o bico, a asa, o corpo. Ah, Aí o então resto eu vou pegar do vídeo. só o. É a crista e a peninha de trás mesmo, que eu não Aham, consegui. mas é simples. É. Você não conseguiu pegar aqui. É porque na hora que eu tava fazendo outra coisa, aí na hora que chegou eu tava. Aí eu não consegui pegar, mas aí eu vou assistir o vídeo de novo. Uhum. É isso então, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? E é isso. Com esse, né, como eu falei também já para o outro pessoal da outra turma, com esse método, você consegue fazer quase tudo, né? É porque aqui a gente pegou
um personagem simples, foi rápido de fazer, né? Mas você tendo... É lógico que você precisa ter um pouco de noção, assim, tridimensional, porque é isso, você nunca vai pegar o personagem, todas as vistas dele, né, de frente, pelo alto, mesmo quando você pega um, como esse aqui de um carro que você vê do alto, também você não consegue simplesmente seguindo isso aqui, uma imagem dessa, fazer o carro perfeitamente. Você tem que ter uma noção de como é que ele é, uma outra vista dele, procurar. Tipo, estou querendo fazer esse carro aqui, eu tenho que procurar uma referência de uma foto dele também, para eu ter noção de alguns, né? Tipo aqui, mesmo olhando de frente, de lado, eu não sei exatamente como é que é essa curvatura desse capô, do teto dele. O personagem, então, isso é muito mais, né? Então é um pouco de você ter a referência. Agora, se é um personagem que você está criando, ou ele está na tua cabeça, né? Ou é um personagem que alguém desenhou e você está querendo fazer, e que só tem essas três vistas, você vai ter que ter uma noção de tridimensionalidade mesmo para imaginar, né? Essa personagem aqui, por exemplo, para imaginar como é que você vai fazer essa parte aí do que você não está vendo, né? Como vai dar os volumes aí, né? É isso. E o pessoal que, tanto para o pessoal que está chegando, quanto para o pessoal que já tinha participado, né? Vamos tentar terminar os trabalhos que vocês estão fazendo, né? Porque a gente precisa fazer uma apresentação, então nem que seja um modelo ou aí vai ser da preferência de vocês. Se você quer fazer um modelo mais tipo quarto, mais um modelo de um ambiente, ou até de um objeto, ou se você quer fazer um personagem, para a gente ter isso pronto até o final de outubro, se a gente puder conseguir ter isso pronto, né? E eu tenho essas aulas para dar aqui. Que dia que você falou? 23 de novembro, Ares? Isso mesmo. Então, eu posso me disponibilizar até essa data, sabe? Para aparecer aqui uma vez por semana e tirar dúvida. Depois de terminar essas aulas, essas 5 aulas aí adicionais que a gente está fazendo, eu posso continuar entrando aqui. A gente pode continuar fazendo umas sessões para tirar dúvida do pessoal, né? Mas é importante que vocês terminem alguma coisa para colocar no portfólio, para a gente poder colocar na exposição que a gente precisa botar no final do curso. E é legal você terminar, você ter né, você dá dá uma animada, assim, dá uma estimulada quando você tem um primeiro modelinho pronto, por mais simples que ele seja, né? É bom para a gente seguir em frente. Tá certo? Então é isso, gente. Qualquer coisa, vocês podem me procurar aí no WhatsApp, perguntar se tiver alguma dúvida. Obrigado, Fechou. Alice. Obrigado, Alice. Tchau, boa noite. Até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Até semana que vem. Até semana que vem. Boa noite.